Profissões tradicionais darão espaço a outros tipos de emprego? Algumas profissões deixarão de existir por conta das novas tecnologias? Acredito que sim, pois no passado mostrou as profissões que deixaram de existir por conta do avanço tecnológico e comportamentais das pessoas. As profissões do futuro e seus desafios mostram o avanço da humanidade, porém, por outro lado, resulta em outras profissões que irão desaparecer no futuro. Mas o ser humano tem uma capacidade incrível de se reinventar, e muitas profissões que ganham bem podem surgir com um piscar de olhos. Portanto, vamos ver algumas profissões que irão sumir no futuro. E no final do vídeo você irá ver uma profissão que serve muito como porta de entrada de emprego para muitos jovens, mas que está muito perto de deixar de existir. Fala galerinha boa, cheguei no estilo Taco Bell e para quem não me conhece eu me chamo Thiago Bertolino, seja bem-vindo ao meu canal, sou eu Bertolino. Se você chegou até aqui mas não é um inscrito no canal, venha fazer parte do bonde do Bertomito, me ajuda aquela meta de bater 500 inscritos, conto com a sua ajuda hein. Então me ajuda a bater essa metinha de 500 inscritos, basta você se inscrever nesse canal. Então se inscreve no canal e venha fazer parte do bonde do Bertomito, estamos entendidos? Portanto, solta a minha vinheta de 3 segundos de humilde. Sou eu Bertolino, sou eu Bertolino. O ser humano sempre gostou de ouvir boas histórias, afinal estamos sempre numa busca constante de entretenimento. E lá no passado, os profissionais que eram responsáveis por nos trazer esse tipo de entretenimento eram os atores e atrizes de radionovela. As estrelas daquela época eram aclamadas pela sua voz, na época dourada do rádio. E acredite se quiser, esse tipo de programação conseguia prender muita atenção dos seus avós. Tudo por conta das radionovelas. Esses profissionais eram responsáveis por interpretar os personagens nas radionovelas. Mas hoje em dia nem preciso dizer que essa profissão deixou de existir. Não diga isso. Aquelas vozes chamavam muita atenção das pessoas e a sua vovozinha e até mesmo seu vovozinho provavelmente se arrepiou com muitas das radionovelas. E esses profissionais deixaram de existir tudo por conta do surgimento da TV, não é mesmo? E sempre que algumas novas tecnologias aparecem, algumas outras deixam de existir. Mas em relação aos rádios, eles continuaram com muita força no entretenimento e no jornalismo. O rádio não acabou e nem vai acabar. E não seja uma pessoa rebelde dizendo que o rádio acabou. O rádio vive entre nós e tá sempre aí. Eu não sei. Tanto é que se você fica preso no trânsito de São Paulo, você logo liga o rádio ali pra se distrair. Rádio é vida, hein? Não fala mal de rádio não, hein? Olha como você fala comigo, hein, garoto? Vale lembrar que o rádio passou a desempenhar outros papéis na sociedade. O rádio sempre foi um meio de comunicação simples, com um alcance absurdo de gente. Mas eu quero saber de você, você ainda é fã de rádio? Costuma ouvir rádio no carro, ou no chuveiro, ou na sua casa? Você costuma ouvir rádio? Como se ele ama, bonita. E eu confesso pra você que eu queria viver essa época de radionovela. Eu queria fazer lá, botar minha vozinha lá em ação, ser um galãzinho de novela, já que a minha lata é meio amassada, mas pelo menos lá poderia fazer uma voz sensual. Manda esse vídeo pra sua vovozinha naquela época dourada do radionovela, ela vai gostar de lembrar disso. Ah, tá vendo, vovó? Outra profissão que praticamente não existe mais são os lanterninhas de cinema. Pode até existir alguns perdidos por aí, mas eu faz tempo que não vejo. Eu aqui nem sei se tem algum tipo de relação, mas depois que os cinemas foram para o shopping, os lanterninhas de cinema sumiram. Praticamente entraram em extinção. A função do lanterninha basicamente era ajudar a pessoa a encontrar o seu assento. O lanterninha funcionava como uma espécie de fiscal. Ele era o cara que botava a ordem na casa, evitando o barulho e o tumulto durante o filme. Vale lembrar também que ele gostava muito de atrapalhar a vida de muitos casais, aqueles casais que passavam do limite além do beijo. Pois eu quero deixar uma frase aqui. Cinema é cinema e motel é motel. Uma coisa é diferente da outra. E vocês continuam batendo na porra da mesma tecla. Eu não aguento mais isso. Eu estou ficando mais burro a cada segundo. E por esse motivo, esse profissional entra na lista das profissões que vão deixar de existir ou que já acabaram de fato. Deixa aqui nos comentários se ainda existe lanterninhas aí na sua cidade aí. Comenta aqui. Acendedor de poste também é um profissional que também deixou de existir, pois antes da energia elétrica, a iluminação urbana era feita por meio de fogos, velas, lampiões e até mesmo querosene. Assim que a noite ia surgindo, os acendedores de poste eram encarregados de iluminar todas as ruas da noite. E assim que o sol ia aparecendo, esse mesmo profissional tinha que apagar todas as luzes dos postes. Tédio deveria ser a função desse cara em ter que ir lá ficar acendendo poste por poste, depois do sol tá vindo apagar poste por poste. Chato demais. Que ele tem experiência de vida para isso. E eu nem preciso dizer que essa profissão deixou de existir depois da chegada da luz elétrica, mais precisamente na cidade do Rio de Janeiro, pois no século XIX o Rio foi um dos primeiros lugares a ter iluminação pública. A próxima profissão são os leitores de medidores de energia. Muita gente que está vendo esse vídeo agora deve lembrar desse profissional. Era aquele carinha que ficava lendo seu relógio lá da luz ou também da água. E ele era responsável por medir o consumo de cada residência ou estabelecimento. E na época só podia emitir conta de cobrança de luz ou água depois da visita desse profissional.
profissional. Mas hoje em dia, como grande parte dos serviços todos eles estão automatizados, os consumos de energia, ou melhor, de dados, chegam em tempo real lá nas empresas. As companhias elétricas ficam recebendo em tempo real quanto a gente está gastando de luz. Se você está gastando muita luz aí, ó, dá uma maneirada aí, hein? A luz está cara, hein? Assim fica complicado. Portanto, sendo assim, não há necessidade da visita desse profissional. Então essa profissão tá agora... acabou para eles. Pode até ser que esse profissional ainda existe em lugares mais remotos, eu ainda não tenho muita certeza, mas que muito provavelmente essa profissão vai deixar de existir, isso é fato, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora você que está vendo esse vídeo, comenta aqui se você lembra desse profissional. Comenta aqui se você ainda vê esse profissional aí pela sua casa aí medindo seus relógios. Deixa aqui nos comentários. Arquivista também é um profissional que, se não deixou de existir ainda, muito provavelmente por questão de pouquíssimo tempo, vai deixar de existir. Elas geram volumes e armazenam volumes. Isso força bastante as novas empresas a adotarem regimes de armazenamento de dados. Não importa o tipo de armazenamento, seja ele na nuvem, no espaço físico, tipo um HD, no computador, sei lá, não importa o armazenamento. Mas agora o tipo de armazenamento é tecnológico. Então o arquivista, ó. E só para reforçar mais, essas estratégias podem ser vistas em uso do Big Data, Internet das Coisas e Inteligência Artificial. E grande parte dos documentos físicos passaram a ser digitalizados e armazenados nas nuvens. Eu até conheço um colega que foi responsável por digitalizar vários desses arquivos físicos. Ficou triste pro lado dele. E com o avanço tecnológico, a função do arquivista, ó, acabou. Foca no estudo de programação, é melhor. É a melhor coisa que tu faz, vai por mim. Aquela pessoa responsável por manter toda a papelada em ordem só existe em lugares específicos. Para você ter ideia, em hospitais existe uma lei que tem que ter os prontuários ainda físico, então tem que ficar lá mais ou menos 5 anos ali o prontuário físico. Não é todo lugar, mas a maioria dos lugares é tudo digitalizado. Operador de mimeógrafo também vai te trazer uma nostalgia. Quem não lembra desse profissional, não é mesmo? Na época tinha uma tia ou um tio que era responsável por imprimir aquela folha. Detalhe, era uma impressa manual. Aquele aparelho que os professores conseguiam imprimir provas, trabalhos, apostila em uma boa quantidade, sem muita dificuldade, só fazendo algumas forças. Eu falei sem muita dificuldade por falar, mas imagine você fazendo aquilo direto, todo dia. Gira, 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 gira. Esforço repetitivo, chato demais. Isso não é bem verdade. Mas o operador de mimeógrafo fazia isso com maestria e fazia nossas folhinhas ficar com aquele cheirinho de álcool, muito bom. Outra profissão que deixou de existir foi o bobo da corte. O bobo da corte vai entrar naquela lista das profissões que não existe mais. Aquela figura emblemática, toda colorida que parecia mesmo Coringa. Aquele filme com a temática de Idade Média, que tinha rei, essas coisas e tal. Com seu visual único, eles eram comediantes da época. E sua função era bem simples, meu jovenzinho da Babilônia. Ele tinha que fazer o rei rir. Tua cara pintada esconde a sua fraqueza. Uma curiosidade em relação ao bobo da corte é que ele tinha carta branca pra zoar todo mundo, inclusive o rei. Ele podia fazer piadinha maroto com o rei de boa, sem correr nenhum tipo de risco de ser decapitado. O assessorista é outra profissão que vai deixar de existir, e na minha opinião já deixou de existir. O assessorista é nada mais e nada menos que o carinha que fica no elevador apertando os botões. Sobe, desce, desce, sobe. Vai pra qual andar, senhor? Pra qual andar, senhor? Cada dia é mais raro encontrar esse profissional por aí. Você pode até encontrar em prédios antigos, mas é muito difícil você encontrar o carinha do elevador. Eu, particularmente, só encontro esse profissional nos elevadores do banco. Mas como eu já disse, eu tenho convicção que essa profissão vai deixar de existir com o tempo, e não vai demorar muito. Datilógrafo foi outra profissão que deixou de existir. Para você ter ideia, hoje em dia o computador é responsável por enormes tarefas, principalmente naquela que é de digitar algo, não é mesmo? Mas nos anos 80, alguns departamentos públicos ou até mesmo privados não tinha computador naquela época. E o responsável datilógrafo era o responsável por fazer os textos, as cartas de ofício e entre outros documentos. Ele era o cara da máquina de escrever. As secretárias mandavam bem, os escritores mandavam bem. Eu cheguei até a usar algumas dessas porque eu sou meio velho. Sem piadinhas com o velho, hein? Comenta aqui se você era da época da máquina de escrever. Diz aí pra gente aí, sem medo de ser feliz, segredinho nosso. Comenta aqui se você era dessa época. Mas como eu disse, com a chegada dos computadores no início dos anos 90 aqui no Brasil, essa profissão deixou de existir de um dia para outro. E pra você ter ideia, muita gente que consertava a máquina de escrever naquela época perdeu seus empregos, porque a máquina de escrever deixou de existir. Eu deixei por último uma profissão que é entrada de emprego para muitos jovens, mas ela está muito perto de deixar de existir. Estou falando do operador de telemarketing. Um operador de telemarketing ainda existe, mas está muito perto de deixar de existir, meu jovenzinho da Babilônia. Pois estamos na era digital e a maioria dos serviços, todos eles estão automatizados. Lembra das secretárias virtuais? Não tô lembrado, não. As empresas estão aderindo aos terminais inteligentes. Agora, meu amigo, temos que procurar outros empregos aí. E a inteligência artificial está cada vez mais tirando o emprego da galera que trabalha com telemarketing. Para você ter ideia, sai o operador de telemarketing e entra o chatbox.
O chatbox de fato tirou o lugar desse profissional. Tudo está automatizado e as mudanças são capazes de solucionar dúvidas e resolver problemas em questão de segundos. Tudo está automatizado hoje em dia e as mudanças são capazes de solucionar dúvidas e resolver problemas em questão de segundos. Cada vez mais acelerando o processo e melhorando muito mais a experiência com o cliente final. Mas eu quero saber de você aí, você ainda recebe muita ligação do pessoal do telemarketing? Eles são chatos? Vou resumir em uma palavra, Rogerinho. Show! Quem costuma te ligar normalmente? É uma pessoa real do telemarketing ou uma assistente virtual? Quero repetir, vale lembrar que o operador de telemarketing para muitos era uma entrada de primeiro emprego para os jovens. E agora fica a minha dúvida, qual que é o emprego agora de porta de entrada para os jovens? Sendo que o telemarketing vai deixar de existir. E aí, como é que fica essa? Explica essa aí. Vou ficando por aqui, mas se você quiser, deixa aqui qual é a sua profissão, o que você trabalha ou o que você gostaria de fazer. E qual profissão no qual eu citei aqui no vídeo que você nem sabia que ela existia? Você é daquelas pessoas que acreditam que as máquinas um dia vão dominar o mundo? E o fato é que as pessoas vão ter que se reinventar cada dia mais por causa desse boom tecnológico. As pessoas têm que se reinventar. Agora que você chegou até aqui e conheceu todas essas profissões, eu te convido a fazer parte do bonde do Bertomito. Fazendo sabe o quê? Se inscrevendo no canal. Venha fazer parte do bonde do Bertomito. Se inscreve no canal e me ajuda a bater aquela meta de 500 inscritos. Conto com a sua ajuda. Portanto, a única coisa que eu te peço é seja feliz. Fui! Sou eu, Bertolli. Sou eu, Bertolli.